noite, pessoal. Vocês estavam me chamando, né? Eu mal entrei, vocês já estão aqui, né? Vocês estavam me chamando em pensamento. Boa noite, Emerência. Boa noite, Franciele. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ângela. Voltei. Boa noite, Fernanda. Vamos lá, pessoal, fica à vontade, se quiser já comentar alguma coisa, perguntar, a gente já vai conversando. Vamos ver o que a gente começa hoje, a empolgação. Boa noite, Lu. Boa noite, Luana. Sobre a lei da suposição, como que é? A lei da suposição, a lei da atração, a lei da normalidade, para mim tudo é a mesma coisa, né? É você trazer para o seu presente a identidade e a manifestação que você quer viver, né? Carlos, boa noite. Quando você fala da lei da suposição, é como se você estivesse moldando a sua mente racional agora para aceitar o novo tipo de vida, de identidade, de manifestação que você quer viver depois. É aquela coisa do fingir ser até chegar, né? Até ser. Porque você está se convencendo, está se acostumando com uma nova realidade, com uma nova identidade. Quando você usa o termo lei da suposição, você automaticamente já está supondo que aquela realidade é disponível para você, ou aquela manifestação, ou aquela identidade que você quer viver a partir de agora. Então, automaticamente você está se acostumando com essa nova versão sua. Então, automaticamente isso também funciona, né? Então, você está se convencendo de que isso é possível para você. Então, automaticamente é muito bom. Eu também gosto até de conversar, falar de viagens, de situações, de manifestações, para mim me acostumar com essas ideias. Porque senão fica uma coisa que a minha mente racional entende que é impossível. Então, eu vou acostumando a minha mente racional com essa nova realidade, né? Então, começa a trazer para o seu presente tudo que você quer viver como verdade na sua realidade depois, porque lembra que o resultado final já está feito, tudo já existe. Então você vai se acostumando com a sua identidade agora, aí entra aquela coisa de começar a agir diferente, começar a agir como se fosse, é como você viveria se você já estivesse dentro daquela realidade. Então você vai trazendo para o seu presente agora a manifestação da realidade que você quer chegar no resultado, entendeu? Então você vai trazer para o seu presente e vai tendo atitudes, comportamentos, como você agiria, você se vestiria. Então você vai trazendo isso para sua identidade presente, né? Ah, Ângela, eu fumo e queria tirar isso da minha realidade. Você pode me dizer algo sobre isso? Sim, Ângela, se é o seu desejo, é um convite, você já existe em algum lugar que não fuma. Então você vai aceitar que a partir de agora você não fuma mais. Toda vez que surgir o desejo, você vai lá e vai fazer o que você está acostumado. No caso é fumar, mas toda vez que você for fumar, você se lembra para você mesmo. É o que eu faria agora. Nossa, Érica, mas você lembra que a gente parou de fumar? Por que você está fumando agora de novo? Então você entende que você vai acostumar o seu racional com essa nova ideia, com essa nova identidade? Então você vai adaptar como você funciona na sua realidade. Qual que seria o melhor termo para você se convencer de que a partir de agora você não fuma?
Porque até para emagrecer, quando eu queria assumir uma identidade mais magra, eu ficava, não, eu olho no espelho, não acredito no que eu tô vendo. Eu, a partir de agora, eu sei que eu sou magra, então eu só aceito a realidade que eu sou magra. Então eu fui indo, até eu me convencer disso, até eu começar a ter as ações inspiradas de começar a me movimentar, fazer atividade física, começar a treinar, começar a me alimentar melhor. Então eu fui me convencendo disso, até que um belo dia eu levantei e comecei a fazer. Então você vai trazendo isso para o seu consciente agora. Não que você vai se obrigar a parar de uma vez, mas vai se convencendo disso. Uma hora, quando você perceber, você já não vai mais ter a empolgação de fazer isso. Porque a sua identidade já mudou e automaticamente você não vai mais ter o prazer de fazer isso, entendeu? Então você vai se acostumando com essa nova versão. Os santos. Acreditar em manifestação é pecado? Os santos, o que é o pecado para você? O que você definiria como pecado? Você sabe que o pecado é uma crença, né? O que é pecado para você? E acreditar em manifestação é pecado, sendo que você já está aqui, porque você manifestou estar aqui. Tudo que você tem na sua realidade é manifestação. Como você se apresenta é uma manifestação. O ato de você estar respirando é uma manifestação. O ato de você andar, de fazer coisas, ir a lugares, trabalhos, tudo é manifestação. Então, o que seria pecado para você? Então, daí são perguntas que você vai questionando, pensando para definir o que é o pecado. Se manifestação seria pecado, né? Fernanda, eu estou procurando um hotel para ir a Campos do Jordão. Que legal, Fernanda. Eu moro em São Paulo, mas eu também nunca fui em Campos do Jordão. Pretendo ir logo, logo. Mas eu não fui, ainda não conheço. Eu sei que é muito bonito. Coisa que eu pensava que não tinha como ir. Que legal, Fernanda. Sempre pode. Quando a gente define que vai, a gente não fica perguntando como, quando, onde, né? A gente só decreta e aceita o resultado final. Você vê que a vida se torna muito mais prazerosa quando você dá o comando, você decide e toda hora que vem a dúvida você só confirma de novo. Não, eu vou e pronto. Então se torna uma coisa de empoderamento da palavra, né? O poder da palavra, né? Eridã, traição é pecado? Depende da sua crença. Se você cresceu com o conceito de que traição é pecado, vai ser pecado para você. Se você cresceu sem crença sobre isso, para você não vai representar nada. Entende que nessa vida não existem regras e que tudo é possível para aquele que crê? Então não existe certo e errado, só aquilo que você acredita? Nossa, adorei, gratidão. Vou fazer como você explicou. Faça, Ângela. Vai vendo como você funciona e vai vendo, trabalhando isso em você, porque daí fica leve, você vai vendo como você funciona e você vai fazendo passo por passo, que uma hora você mesmo se convence disso, né? Boa noite, Lilian. Boa noite, Lu e Éder. Oi, boa noite. Ué, mas a gente não veio da fonte, que é Deus, então a gente deve seguir Ele e somos co-criador? Ah, como eu vou explicar isso pra você? Na minha percepção, que eu entendo hoje é o quê? Só um minutinho, tem um barulho aqui, tá passando moto. Nós somos parte da consciência. Tudo que é a gente tá dentro de todo mundo aqui, uma grande consciência. Eu, você, todo mundo que tá aqui, somos parte de uma mesma consciência. Por isso que estamos todos conectados. Por isso que se eu pensar em tal pessoa, ela vai receber minha frequência, ela vai lembrar de mim. Assim como eu, às vezes do nada, eu lembro de alguém que tá, de vocês aqui, tá pensando em mim. Então tudo faz parte de uma única consciência. Nós somos, sim, a imagem e semelhança do Pai, mas ao mesmo tempo nós somos parte de uma grande consciência, de um grande Deus. Então não existe separação de nada. Então nós somos a manifestação do Criador que se dividiu em cada um de nós para viver uma experiência individual de cada um. Nós somos o próprio Deus vivendo uma experiência de expansão. Então lá fala, nós somos a imagem e semelhança do Pai, porque Ele escolheu se dividir e esquecer quem Ele era para viver experiência após experiência para o seu próprio crescimento e expansão. Por isso que tudo é possível para aquele que crê. Por isso que nós podemos tudo, porque nós, a consciência está em cada um de nós, não existe separação.
Aí entra aquela, eu vou fazer mal pro outro, sendo que eu tô fazendo pra mim mesmo. Eu vou desejar que o amiguinho, o coleguinha se dê mal, sendo que eu tô desejando pra mim mesmo, entendendo que no fundo a gente tá todo mundo dentro de uma grande consciência, que no fundo é tudo uma só, que é só uma única consciência que se dividiu para experienciar separadamente como um indivíduo único, cada um sua experiência. Então não existe separação de nada, né? O Diego acredita em livre-arbítrio? Em termos, em meia parte. O livre-arbítrio, um tempo eu achava que não existia, que era tudo controlado. Mas de uma certa forma, hoje eu entendo o livre-arbítrio como: vem aqui os insights, a intuição. Eu, com a consciência que eu tenho hoje, eu escolho se eu vou seguir por esse caminho ou se não. Então, automaticamente, você tem um livre-arbítrio para dizer: não, eu não quero acreditar nisso agora. O outro exemplo de livre-arbítrio: ah, eu estou me sentindo meio para baixo hoje, triste. Qual que é o seu livre-arbítrio agora? Entendendo que você está consciente, você pode mudar isso nesse exato momento. Não, eu escolho que a partir de agora eu vou ficar feliz. Eu escolho que a partir de agora isso não me derruba. Eu escolho que a partir de agora eu posso tudo. Você entende que você tem o livre-arbítrio para decidir se você vai ficar se sentindo vítima, tristinho, mal amado, ou se você vai se empoderar nesse exato momento, aceitar, entender quem você é e a partir de agora escolher viver uma historinha diferente? Eu acho que o livre-arbítrio está muito nessa decisão do que a gente quer viver em cada segundo da nossa vida. É a gente decidindo nesse exato momento: eu vou ficar com raiva ou aceito que a partir de agora tudo dá certo para mim e continuo seguindo o fluxo desse dar certo? Então você entende que todo momento você usa o seu livre-arbítrio, escolhendo ser vítima ou o criador da sua realidade com consciência? E você acredita em juízo final? Que Deus que nós morremos, vamos para um paraíso, estado de consciência? Não, Santos, eu não acredito mais, não faz parte mais das minhas crenças isso. Eu vou já explicar pra você. Não sei se você tem a percepção, que a maioria aqui já tem, que céu e inferno é um estado de consciência. Que a minha vida, vamos supor, eu trabalho em algo, numa empresa que pra mim já é o caos, eu não gosto, eu detesto ter que ir pra aquele trabalho todo dia, um exemplo. Então pra mim isso é inferno. Para o meu coleguinha que acabou de começar lá, que tá feliz, que é o melhor lugar do mundo, ele ama trabalhar naquela empresa, essa empresa automaticamente é o paraíso para ele. Ele manifestou, é um sonho, está tudo bem. Então, no estado de percepção dele, ele está no paraíso, mas para mim é o inferno. E eu acho que isso se aplica em tudo na nossa realidade. Para mim, a vida que eu levo pode ser um paraíso, mas para muitos, a vida que eu levo vai ser um inferno. Então, eu acredito que o estado de céu e inferno é só uma percepção sobre situações. Nessa vida, nessa realidade, para muitos essa vida terrena é um inferno, só tem coisas ruins, só acontece catástrofes, só tem coisa ruim. Então para ela, a vida nessa realidade é um inferno. Mas para mim, que eu desfruto das melhores coisas dessa realidade, eu sou feliz, estou realizada, para mim essa experiência ela é mágica. Eu amo estar viva, eu amo viver a minha vida, eu amo manifestar, eu amo conseguir, sabe, passar os degraus dessa realidade. Então para mim a vida nesse plano é o paraíso. Então, para mim, o estado de céu e inferno é só uma percepção, um modo de ver a realidade ou de situações, entendeu? Boa noite, Shaolin. O que você faz nos dias de tristeza? A maioria das vezes, quando eu me percebo triste, eu fico perguntando o que é que tá me incomodando. Daí eu vou ouvir música. Hoje eu tenho uma percepção muito rápida para isso quando eu tô vibrando um pouquinho mais baixo. Daí eu não tô querendo ver nada, ouvir música, nada. Eu vou tentar assistir alguma coisa. Eu não tô achando nada para assistir. Eu vou tentar ler alguma coisa. Ou eu vou tentar ver uma palestra. Eu vou ver um vídeo. Eu vou fazendo coisas para ver se me empolga a fazer. Não achei nada, aí eu coloco qualquer reprogramação mental e vou dormir. Porque eu entendo que se eu ficar me limitando, sentindo algo ruim, e vai vir pensamentos na mesma frequência, eu vou começar a ter sentimentos que vão me deixar mais para baixo, e eu entendo que esse não é o lugar que eu quero ficar, até porque eu quero vibrar sempre alto, porque eu tenho muitos pontos que eu quero chegar ainda, e eu sei aonde eu vou chegar, porque eu sei do meu resultado final. Então, quando você tá consciente, você tem um objetivo claro, você vai se perceber oscilando. Então, você já conhecendo como você é, você vai buscar meios para sair dali. Lembra que a gente tem um livre-arbítrio? Lembra que a gente pode escolher ficar nesse lugar ou sair? Então eu sempre me percebo, às vezes eu não sei o que fazer, eu ligo pra minha irmã, eu converso com ela, ela me dá outros pontos de vista, a gente expande, na mesma hora aquilo vai embora.
Porque na mesma hora eu volto a ser a pessoa consciente que eu sou, de quem eu sou e de onde eu quero chegar, o que eu quero viver. Porque lembra que é só uma percepção de você saber o que você é, aonde você quer chegar, o que você vai manifestar? Então você vai totalmente sempre se lembrar de que você não precisa estar num lugar de tristeza. Você vai se lembrar que no mesmo instante que você está triste, você pode escolher ficar feliz. Que você pode escolher fazer outra coisa. Você pode escolher fazer algo que te empolga. Então é sempre uma escolha e é um livre-arbítrio seu escolher ficar na limitação ou não. Porque quanto mais você se identifica com aquela tristeza que é só um pensamento sobre algo que te faz sentir aquilo, automaticamente você pode escolher sair desse lugar. Então sempre você vai ter o livre-arbítrio sobre isso. Obrigada, Ângela. A vida é maravilhosa mesmo. Quando vejo o relatório de EQM, pessoas falam que tem um lugar onde vai, que é ruim, a energia é densa. Lu, é porque entende que até por padrões de crenças de cada um vai ter uma experiência diferente. A pessoa que talvez tenha uma crença paraíso, inferno, essas coisas, quando ela tem uma EQM, igual a pessoa que sai dessa realidade e desencarna para ir para outra, as experiências que elas vão experienciar é conforme as crenças que ela sai daqui, enraizada. Então ela tem a crença de que talvez ela é pecadora, assim que ela desencarna, ela vai presenciar um lugar que ela julga ser o inferno, ou de punição, ou um purgatório, o que seja. Então, tudo depende das crenças dela. Por isso que nessa realidade, conforme você é consciente, você vai buscando as suas verdades e entendimento. Porque quanto mais consciente você é, mais liberdade e livre-arbítrio você tem para o seu pós, para o seu depois. Para onde você vai, você tem um entendimento que você é consciência, que você não é pecador, que você escolhe o seu caminho a cada segundo, a cada manifestação, a cada pensamento. Então você sobe numa frequência, você entende que tudo vai ser para o seu bem, você escolhe a polaridade do bem ou do mal, se você vai vibrar nelas. Tudo isso, conforme você expande a sua consciência, tudo é uma percepção de ideia. Se você achar que você vai desencarnar aqui, vai passar por um purgatório, vai ficar dormindo um sono infinito lá até o dia do julgamento, é isso que você vai presenciar, é isso que a sua consciência vai perceber no seu pós. Lembra que aqui é só a consciência observando a realidade e que aqui a gente se identifica com essa identidade aqui, mas a gente não é esse avatarzinho que a gente está vendo. A gente só é a consciência que está se percebendo nessa imagem para viver a experiência dessa vida. Lembra? Para ter um sentido de expansão e crescimento, para ter uma historinha, para ela observar e sentir que ela faz parte de algo. Por isso que a gente não tem que levar tudo no literal. Eu estou sofrendo, mas isso é só uma história que eu estou vivendo, é só uma ideia de tristeza que eu estou tendo nesse exato momento e a minha consciência está observando como experiência. Olha, essa identidade, eu me identifico com isso, eu estou sofrendo, eu estou triste. Só que aqui a consciência, no conhecimento, na sabedoria dela interior, ela sabe que ela é tudo, que ela pode tudo, que ela manifesta tudo. Só que enquanto eu esqueço disso e eu só me identifico com a minha identidade aqui, aí eu sofro com a realidade, eu sofro com a pobreza, eu sofro com a limitação de saúde, eu sofro por me sentir triste, de não ter o relacionamento. Porque eu esqueci tanto, eu tô aqui só na identidade, que eu acabo esquecendo de todo o resto, porque tá ali dormindo, tá lá no conhecimento interno, tá no inconsciente. Mas quando você tá aqui, tá expandindo, tá entendendo que você não é obrigada a se identificar com o sofrimento, com a limitação, você não é obrigada a ficar nesse lugar, porque você sabe quem você é aqui, você sabe que você pode sair desse lugar no mesmo instante. Boa noite, Franciluce. Então, automaticamente, você entende que você pode sair de onde você está agora, a qualquer segundo. É uma escolha. Aconteceu algo, a pessoa falou tal coisa que eu não gostei. Não me importa. Eu crio a minha realidade, eu resolvo os meus problemas agora, no mental já está feito, porque eu sei que o meu poder é aqui na consciência. A primeira lei universal é a lei do mentalismo. Tudo é mental e tudo começa com pensamento. Eu vou brigar com o externo? Eu vou reagir? Não! Opa, deixa eu ir aqui que eu crio é aqui. Eu vou aqui, pro plano das ideias. Eu assumo o que eu quero agora no meu mental. Se eu sei que primeiro aqui e depois é fora, eu vou reagir à realidade? Eu vou me chatear porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei de ouvir? Opa, eu não aceito isso. Então eu mudo aqui dentro, eu aceito que agora é assim do jeito que eu quero e pronto. Você para de reagir, você para de se identificar com essa pessoinha que tem limitação
E automaticamente você já vai levar, tipo assim, você não vai levar nada pro coração, tipo assim, de se sentir menos, se sentir ofendido, se sentir incapaz. Toda vez que vinha essa ideia de incapacidade, de limitação, opa, você esqueceu que o meu maior poder é no mental? Que primeiro eu crio aqui, o resto corresponde depois? Porque lembra, eu cuido dos meus pensamentos, eu vou moldando o que eu quero da minha realidade, passo para o plano da correspondência, eu me organizo internamente, eu organizo o que eu penso, o que eu sinto, para ver correspondido do lado de fora, que é só o espelho, até o jeito que as pessoas me tratam, as situações que eu vivencio, tudo que é no meu externo é reflexo de tudo que eu aceitei como verdade, que eu criei, intencionei de alguma maneira, de uma certa forma até sem intenção, porque até então todo mundo está criando as suas manifestações inconscientes, do jeito que vai vindo, a pessoa reage e questiona e fica sofrendo com o passado, e limitação e ansiedade do futuro. Então ela está num padrão tão hipnótico que ela não para ser consciente de que tudo que ela está pensando ali, ela está criando para o próximo segundo. Então, quando você cai nesse entendimento, agora que você está consciente, você despertou, opa, tô me limitando aqui, eu não quero limitação para o meu futuro, então eu posso agora. Tô sofrendo aqui tristeza agora, já tô criando mais tristeza para o meu futuro. Porque cada passo que você vai viver depois, você cria agora, com seus pensamentos. Você acredita tanto neles que isso vai corresponder depois na sua realidade material. Lembra que o lado de fora é só o espelho? Você se sente para baixo, se sente murchinho, se sente feio, se sente pobrinho. O que a realidade vai refletir para você? Tudo que você está acreditando dentro. Não tem como você mudar fora se você não muda a sua percepção de dentro. Não adianta você reagir a nada. Você pode estar no fundo do poço agora. Você não vai mudar o que você está vendo com a mão aqui, com o braço, fazendo, brigando com a realidade. Não. Você muda o seu estado de consciência sobre isso. Você começa mudando um pensamento, porque a mudança de pensamento é mudança de realidade. Automaticamente você aceita que a partir de agora está tudo bem, porque realmente está. Se você procurar observar, nesse exato momento você respira, você enxerga, você fala. Você está aqui consciente, então está tudo bem. No seu agora não está te faltando nada. A partir dessa ideia de que você está bem agora, você solta, se tranquiliza e fala, pronto, vida. Pronto, Deus, fluxo, pode trabalhar. A partir de agora eu não faço nada, agora está nas suas mãos. Porque se literalmente você não sabe o que fazer, você não vai ficar caçando meios para gerar mais ansiedade. Você simplesmente solta o resultado. Você só vai demandar para o universo. A partir de agora é com você, já está feito. Eu sei que o meu problema já está resolvido agora. Aí você vai fazer o que dá para você fazer agora. Seja cuidar da sua casa, trabalhar com o que você tenha, poder assistir, fazer, cuidar da sua família, não importa. A limitação e o problema, você deixa de mão agora, você literalmente ignora. Porque se você não sabe o que fazer, não é reagindo a ele que vai vir a resposta. Não é assim. Primeiro que a resposta só vem quando você esquece literalmente que ele existe. Parou de observar o seu problema e a sua limitação, nesse exato instante você parou de criar ele. Porque você deixou de observar, automaticamente você vai viver sua vida, você já para de ficar sofrendo por causa dele. Porque no exato instante que você esqueceu dele, ele deixa de existir. E o problema ele só continua existindo conforme você fica pensando e reagindo a ele. Solta o seu problema, esquece literalmente que ele existe, que você vai ver que a solução ela aparece muito rápido. E ela só vai ficar perdurando enquanto você olhar com os olhos de limitação para ela. Tem conta para pagar amanhã? Amanhã, quando chegar a hora, você sabe, não, eu vou ter o dinheiro e vai estar resolvido. Ah, você tem um aluguel que vai vencer essa semana. Não me importa como. Deus, ele não faz nada pela metade. Então, eu sei que no dia de eu pagar o aluguel, o dinheiro vai estar lá. Esquece esse problema, não pensa mais nele e só tenha certeza de que vai estar resolvido. Porque é assim que você literalmente resolve. Você solta todos os comos, os quando e os onde. Pare de tentar racionalizar como aquilo vai se resolver. E automaticamente você vai perceber que os meios vão chegar para você de ter o resultado final, que é aquele problema resolvido. Mas enquanto você ficar sofrendo, chorando, se lamentando, você só está focada na realidade que aquele problema continua existindo e crescendo. Lembra que todas as possibilidades existem. Aonde você está com a limitação existe e aonde você também existe sem a limitação também está lá. Só que para você viver na realidade onde o seu problema não existe, você tem que estar consciente de que ele não existe. Você vai ficar na tranquilidade e na paz da realidade daquilo já resolvido. Porque enquanto você está aqui reagindo, a sua consciência só está observando a realidade que tem o problema.
Quando você parar de observar o seu problema, você sai da realidade onde o seu problema está e você vai ficar na realidade onde ele já foi resolvido. É mais ou menos assim, você tem que aceitar essa ideia para aprender a soltar e confiar no resultado final. Porque aí o seu observador, ele vai ficar depois só nessa realidade onde está resolvido. Oi, Eliene, boa noite. Então, enquanto você observar a limitação e problema, é só essa realidade que você vai acessar. Você não sai dela, você só sai dela quando você escolher ficar na realidade onde está tudo bem, onde não existe problemas. Não tem como você sair reagindo. Lembra que a consciência, ela tá aqui, observa, e é ela que transita de realidade em realidade? Se você continua reagindo aqui, você só mantém o foco da sua consciência nessa realidade que você não quer. Por isso que, literalmente, a gente tem um superpoder que eu chamo de ignorar. Ignora tudo, porque quando você ignora, a sua consciência não observa aquilo que você não quer. O seu poder de ignorar é aqui a consciência. Captou aquela informação que você não gosta? Você fala, não, isso não existe na minha realidade. Você vai fazer outra coisa, você esquece, você já ignorou. Então, automaticamente, você vai fazer outra coisa e esquece daquela limitação. Sim, Sandra, o reagir é você olhar para as coisas e não sentir raiva, frustração, tentar brigar com a realidade para resolver aquilo. O não reagir é você aceitar que vai ser resolvido e pronto. Porque Deus não criou o mundo, infinitas galáxias, tudo que ele fez é infinito? Porque que eu, como eu, Érica, a identidade aqui, que acho que eu tenho limitação, tenho que saber como aquilo vai ser resolvido. Eu só aceito o resultado final, que já está resolvido, e sei que todos os meios me levarão para o resultado final. Então você vai se perceber depois tendo uma ideia, alguém vai te ajudar, algum caminho vai se abrir para você e vai ser fácil. Porque você escolheu confiar no resultado final. Você teve a fé da solução. Então você aceitou que aquilo está disponível para você. Sim, você vai olhar para sua realidade, você não reage olhando para ela, que tudo que você está vendo aqui você criou no seu passado inconsciente e que a partir de agora, obrigada, Jéssica, pelo presente. Pessoal que está curtindo a live também, muito obrigada. Quem puder estar dando curtidas aqui, tá? Ajuda bastante o meu canal. Então, automaticamente, você observa com os olhos, tipo de uma certa empatia, de amor, porque tudo que você tem aqui foi manifestado por você. Você estava usando a todo momento o seu poder de criação. Só que de uma forma, igual eu falei, inconsciente. Você não sabia que toda a atenção que você dava para coisas ruins iam criar e gerar a sua realidade ruim. Então, a partir de hoje, você sabe que você está consciente, você vai entender que você não vai reagir porque você está criando algo melhor. Então, automaticamente, você sabe e você tem a certeza que a partir de agora a sua vida vai ser melhor, porque você já está consciente, né? Você pode me ajudar a abrir mente para educar filho adolescente? Ele não é ruim, mas é egocêntrico. Sheila, isso daí também é uma percepção da sua mente. Você só pode aceitar agora que seu filho é do jeito que você quer. Você não precisa reagir a realidade, você não precisa reagir, porque aí a sua consciência está observando a versão do seu filho que você está julgando ser assim. Se a partir de agora você só aceitar que o seu filho é do jeito que você quer, você pode definir bem como você quer o seu filho e aceitar que a partir de agora ele é assim. Você não precisa nem brigar, nem questionar, nem nada. Você só vai olhar o seu campo agora, vai observar seu filho com os olhos do resultado final que você quer ver sobre ele. Lembra que existe todas as versões de você e do seu filho também? Você só está acessando essa versão dele egocêntrica porque você está focado nessa percepção dele. Você vai soltar essa percepção que você tem dele e aceitar que a partir de agora ele é tipo assim, uma pessoa extrovertida, uma pessoa tal. Você que escolhe, porque lembra que você é o observador aqui, a consciência, e você acessa o que você quiser conforme a sua intenção. E isso também é uma manifestação sua. Então, automaticamente, você que vai observar diferente agora. Isso está nas suas mãos, isso está no seu poder. Ignora o julgamento, ignora o jeito que você percebe ele, ou o que te incomoda nele, e só aceita o resultado final. Não, meu filho agora é assim, porque eu escolho ver ele assim. É sobre isso, é sobre esse poder que você tem e você usar ele ao seu favor. E isso é para tudo, igual a Sandra perguntou. Pela pessoa específica também assim? Com certeza. É você que define até que tipo de pessoa você vai se relacionar. Outra, para você também ver um reflexo do tipo de pessoa que você quer, você primeiro tem que se empoderar. Você tem que se amar, se respeitar, se ver num pedestal lá em cima porque você é um troféu.
Quando automaticamente você entende quem você é e o poder que você tem, você se ama tanto, você sabe que você é tão extraordinário, que você não fica focando mais dependente de ninguém para sentir completude, para se sentir feliz. Então, automaticamente, você se ama tanto, sabe que você é tão foda, que você tem que ter na sua mentalidade que as pessoas têm que fazer de tudo para ter você perto delas. Então, você entende que o jogo vira, a moeda vira, e que você pode intencionar qualquer pessoa, que você tem certeza que você é tão extraordinária que a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, não, eu quero ter aquela pessoa do meu lado. Porque você se empoderou, você sabe quem você é. Então você manifesta quem você quiser, até entendendo que todas as infinitas possibilidades daquela pessoa específica existe e você vai se conectar com aquela disponível para você, conforme a sua criação e do jeitinho que você quer. Se você aceita essa ideia, você entende que não tem limite para nada. Pode ser a pessoa mais assim, que a gente julgue ser mais impossível na sua realidade. Você vai acessar ela do jeito que você quiser, se você tiver a certeza e a firmeza de que você pode. Lembra que tudo é possível para aquele que crê, mas se você mesmo limitar e barrar a sua manifestação, você nunca vai alcançar o resultado final, porque você mesmo duvida que aquilo é possível. Tudo que existe no mundo material é um reflexo de tudo que estamos conscientes de ser e ter? Sim, com certeza. É você, toda a projeção do que tem na sua matéria é o que você se permite ter. Porque para você acessar mais, você tem que saber que é possível para você. E tudo que você vive hoje na sua experiência é permissão sua e criação sua. Poderia ter chegado mais? Poderia. Mas as suas crenças de que é difícil, que você teria que trabalhar mais, que você teria que ser mais coisa, teria que ser grande nessa realidade para ter mais, limitou a fonte trazer mais para você. Lembre que as pessoas têm condicionamento mais para você. Lembre que as pessoas têm condicionamento, eu vou trabalhar duro, eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer mil coisas para chegar em tal lugar. É uma crença que limita as pessoas. Poderia ser instantâneo, poderia acordar hoje, ter um tanto de dinheiro na conta e mudar a realidade. Mas não tem a permissão, porque as crenças que moldam a realidade dela não permite. Então, tudo é possível para aquele que crê. Mas se você barra tudo, automaticamente acabou. Obrigada, Sheila. Então, tudo é o que você permite. Use quando a pessoa já está com outra pessoa, você lembra que todas as versões dessa pessoa existem e que no seu campo você vai perceber, e se você quer tal pessoa, independente se ela é casada nessa realidade, se ela está namorando, não importa. Vai ter uma versão dela disponível para você. Lembra que existem as infinitas possibilidades de cada um de nós? Existe a versão minha que é solteira. Essa minha identidade é casada. Existe a versão minha que vai ser totalmente diferente. Você escolhe, porque tudo é ao seu comando. Se você quer tal pessoa específica, você entende que você vai acessar a versão dela que está disponível para você. Então, no seu campo, vai ter que se confirmar essa pessoa do jeitinho que você quer e disponível. Então, não existe limitação dela estar como alguém. Naquela realidade que ela tem alguém, ela vai continuar. A que vai chegar até você é aquela que está disponível. Então, não existe limite nessa matéria. Quando todo mundo despertar para a consciência de que tudo é possível, não existe meios que interfiram numa manifestação. Lembra que é tudo só conforme você acredita que é possível? Se você aceitar que a partir de agora aquela tal pessoa, ela está na sua vida e que vai ser sua, ela será. Porque a única coisa que limita é você mesmo com se permitir chegar ou não. Você já leu os livros de Neville Goddard? Não, de Neville eu nunca li livro. Eu via bastante vídeos, né, no YouTube sobre ele. Eu gosto bastante, mas eu vi bastante do canal do Mil Frases de Efeito. Eu conheci Neville por lá, então eu gosto bastante. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que entra muito nesse conceito. Você quer alguma coisa? Bata na porta e não saia de lá até ela abrir. E isso é uma coisa que você quer alguma coisa? Você vai manter firmeza naquilo que você quer, você não olha para trás e você só sai de lá quando você receber aquilo que você quer. Aí entra o não duvidar. Aqui entra você sempre focar no seu plano A. O seu plano A é a sua primeira meta, é o seu objetivo. Você começou a criar planos B, C, D e E, você já duvidou do seu plano A e automaticamente você não vai vivenciar o seu plano A. Porque se você já criou B e C, é porque automaticamente você já definiu que aquilo não deu certo. Você já criou nesse exato instante que o plano A não vai vir para você. Você já duvidou. Então só vai vir um B, C e D. Porque você já colapsou para você agora que o plano A não deu certo.
Então não existe plano B para quem tem certeza do plano A. Se eu sei que isso vai dar certo, eu não vou perder meu tempo criando outras opções. Você já decidiu que não deu certo, então por isso que você já criou outras opções. Sim, quando você tem certeza, você age igual a criança birrenta. Você tem que saber o que você quer, você vai fazer birra e falar assim, eu não aceito outra coisa, eu só aceito isso e pronto. É essa firmeza que todo mundo tem que ter, é essa decisão que você tem que manter quando você quer algo. E não tipo assim, eu já mudei de ideia, eu acho que é muito difícil, eu vou pensar em outra coisa que é mais fácil pra mim. Não é sobre isso, até porque você não mantém firmeza no resultado que você quer, automaticamente você vai oscilar de realidade em realidade, mudando de ideia, e automaticamente vai ser uma pessoa frustrada, porque não chega em lugar nenhum, porque toda hora muda de ideia, a consciência ela salta toda hora pra lá e pra cá. Então é aquela pessoa que acaba passando pela vida frustrada, porque ela não tem decisão, ela não consegue manter uma decisão que ela toma, porque ela oscila com a realidade, ela começa a pensar que está demorando, ela começa a achar que é difícil, então, não, vou pensar agora nisso, eu vou começar a planejar já essa outra coisa, porque eu acho que não vai dar certo, e não vai dar, ela já está consciente disso. Não é nem questão de colocar sentimento aqui, user. É uma questão de certeza. Não importa nem o que você sente, pra falar a verdade, no meu conceito. Porque às vezes eu oscilo, às vezes eu fico nervosa, às vezes eu reajo com a minha realidade. Só que até o sentimento da raiva hoje eu uso como um degrau pra me subir. Eu falo, não, agora eu vou fazer acontecer, que não me importa. Aí eu me empodero mais ainda. Porque não é a questão de eu oscilar com a realidade que vai mudar a minha realidade. É a questão de eu mudar de ideia e voltar para trás que vai mudar a minha realidade, no meu entendimento. Então, automaticamente, eu oscilei com a realidade, fiquei murchinha hoje, fiquei com raiva, mas isso só me alavancou o desejo de chegar no meu resultado final. Porque me deu mais o desejo de manter a firmeza no que eu quero. Estão falando que eu não posso, que eu tô sonhando demais e que aquilo não manifesta. Eu falo, quem disse? Você vai ver onde eu vou chegar. Quem disse? Eu vou provar para você que isso aqui é real. Então você escolhe e automaticamente eu estou definindo, eu não voltei atrás na minha decisão de onde eu quero chegar. Aí que eu tenho mais firmeza, eu tenho mais certeza, porque a vida ela tá reagindo, tá vindo o ritmo para ver se eu balanço, se eu mudo de ideia. Mas eu não mudei de ideia, muito pelo contrário, eu reafirmei mais ainda a minha identidade, porque eu sei o que eu quero e não vai ser uma oscilação da vida que vai fazer eu voltar para trás. Porque se eu voltar para trás e olhar para trás agora, eu mudo de identidade agora. Então, onde eu tô, já tô aqui, eu mantenho a firmeza. E é a decisão da onde eu quero chegar que vai me manter de pé aqui firme no que eu quero, no meu propósito. Senão você olha a realidade, você vai reagir, você desiste. E a gente não tá aqui para desistir. A gente tá para alcançar cada meta que a gente escolheu viver. A Josenilda. Boa noite, Érica. Tenho um primo que não consegue ficar em uma casa por muito tempo. Vive mudando de endereço. Josenilda. Às vezes é o que empolga ele, né, Josenilda? Às vezes ele tem uma ideia de que talvez ele tenha o desejo de viver se mudando. Talvez ele tenha crenças de que talvez ele ficar parado num tempo incomoda. Então, são vários fatores, né? Mas não tem diferença, assim, não tem nada que seja que a gente julgue é certo ou errado nessa realidade. Lembra que cada um tem que seguir a sua empolgação, os seus desejos do coração? É ali que está o caminho de cada um. Não a gente se condicionar pelo medo de fazer algo. Às vezes a gente quer fazer tanto uma coisa, mas a gente não faz pelo medo. Isso não der certo. E você dorme e acorda naquele desejo. E aquele desejo tá te puxando e você vai barrando ele. E ele continua e persiste. Você acaba ficando triste, murchinho. Porque você quer muito fazer aquele seu desejo. Mas o medo ele te impede. Mas mal sabe você que aquele caminho que o seu desejo, sua empolgação tá te levando, vai te levar para lugares ainda maiores. Para experiências ainda melhores. Lembra que o que Deus faz pra gente, os caminhos que Ele abre, é sempre pro nosso bem e expansão e crescimento? Então, por que você às vezes reage e resiste tanto a um desejo que você quer viver com medo de não acontecer do jeito que você quer ou do jeito esperado? Então, a gente se priva muito de fazer algo que a gente quer só por aquele medo de não saber o que vai acontecer depois. Mas a gente não tem que saber o depois de nada. A gente só tem que saber que a gente vai chegar onde a gente quer. Meu coração tá falando que eu tenho que fazer tal coisa porque eu desejo viver aquilo. Então segue os caminhos, que todos os caminhos vão te levar para o resultado do seu sonho, da sua manifestação. Você só não pode duvidar disso. Boa noite, Drica, tudo bem? Como foca na nova identidade? Lembrando dela nesse exato momento a cada instante.
A cada instante que você duvidar, volta aqui, senta, tenha clareza do que você quer viver depois, tenha clareza de quem você quer ser a partir de agora, tenha clareza de onde você quer chegar, porque é isso que vai te manter firme na sua decisão de continuar mantendo a sua identidade. Porque a vida vai fazer você reagir a cada instante, mas é esse seu desejo de viver uma história diferente que vai fazer você ter força para persistir nessa sua nova identidade. Porque é uma coisa de você com você mesma. É só ideias que vêm que te tiram o foco. E quando você sabe o que você vai viver depois, você vai manter a certeza de onde você vai chegar. Porque é ela que vai te mover daqui para frente. É normal em um dia estarmos bem e no outro mais para baixo? Sim, é a oscilação da vida, né? É o ritmo. O ritmo é constante. Tem dia que hoje você tá extraordinário, amanhã você já acorda o caos. Que daí que tem a reação, porque também tem o ritmo e tem a polaridade. É aquela coisa, hoje eu tô extraordinária, amanhã eu vou acordar mais lá no chão ainda. Então, automaticamente, você tem que estar consciente que é só o ritmo e a polaridade agindo e buscando o seu próprio equilíbrio. Não reaja a isso, isso é normal. Só continua na certeza e na confiança da identidade que você escolheu. Qual a dica que você dá para manifestar a casa própria? Além de acreditar, claro, temos que afirmar? Não, Sandra. Você só aceita que você está na sua casa própria. Agora, você soltou o resultado, agora você vai dar sua atenção para a casa que você quer morar. Que lugar você quer morar, que bairro, que tipo de casa. Você vai sentir vontade talvez de ir numa imobiliária ou de conversar com alguém, falar que você está procurando casa. Não importa se você tem condição ou não de comprar essa casa. Você só vai começar a viver na identidade que já pode ter essa casa. Você pode agora começar a pesquisar, começar a dar atenção. Tudo que você tem hoje, de uma certa forma, você surgiu o desejo, você começou a pensar naquilo, você começou a pesquisar, até um belo dia chegar ao fato final de você conseguir comprar aquilo e chegar até você. A casa também é a mesma coisa. Eu já dei exemplos aqui de quando eu comprei minha casa 15 anos atrás, eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem como ficar pagando o financiamento se eu fosse analisar pela minha realidade que eu vivia. Não sobrava nem R$100 o pagamento, só meu marido trabalhava na época. E ele falou, vamos pesquisar, não sei o que, daí a gente foi, a Caixa liberou, ia ficar R$790 a parcela da casa. Eu só olhei pra ele assim, na hora eu não falei nada, a mulher saiu de perto. Falei assim, amor, como que a gente vai pagar uma prestação de quase R$800, sendo que não sobra o seu pagamento? Ele só falou assim, não importa, depois a gente dá um jeito, o importante é liberar o financiamento. E liberou. Quando liberou o financiamento, a gente resolveu as coisas e automaticamente a gente começou a pagar essa casa. A gente foi abatendo depois, quitamos essa casa. E eu nem sei te dizer que caminhos foi acontecendo, mas o dinheiro deu, o dinheiro apareceu, foi aparecendo coisas, a gente começou a vender coisas, o salário aumentou. Então, primeiro você pisa e depois o chão se abre. Surgiu o desejo de ter a casa própria? Começa a ir atrás. Você olha até que na internet mesmo, tem tantos relatos de manifestação, de lei da atração, essas coisas, de pessoas que não têm um centavo, compra apartamento, não tem um móvel, em 6 meses mobilia e as coisas acontecem. Porque quando você se alinha com o que você quer, você começa a dar um passo, você deu o primeiro passo. Automaticamente os meios para você chegar e concluir aquilo vão aparecer, porque você já intencionou e você já pisou. Automaticamente, quando você teve a certeza e a fé de pisar e já fazer, dar o primeiro passo, o resto, todos os caminhos vão ser moldados para trazer a completude daquela sua manifestação. Manifestou a casa, que é a casa, depois os meios também vão vir. Oi, Alan, boa noite, obrigada. Então, automaticamente você vai suprir essa necessidade. Sabe aquela frase? A pessoa faz uma dívida, não sabe nem como, mas não importa, ela começa a ter o dinheiro para suprir aquela dívida toda, sempre. Porque não existe vazio nessa realidade. Você tem um compromisso, a fonte, Deus vai trazer os meios de você arcar com esse compromisso. Você tem que ter a certeza, vou comprar, vou ter o dinheiro e pronto. Aí você segue nessa linhagem. Como limpar crenças que nos sabotam o tempo todo? Estando consciente, sabendo quem você é e a todo momento cuidando aqui dos seus pensamentos. O primeiro passo é esse, cuidar dos pensamentos. Toda limitação é uma ideia, uma crença de limitação também é uma ideia. Se você aceitar a partir de agora que você tem autocontrole e que você pode tudo, automaticamente você vai manifestar tudo. A partir de agora eu manifesto com facilidade? A partir de agora você vai manifestar com facilidade. Lembra que é você que dá o comando e é você que escolhe o que vai observar a partir de agora?
Se você continua observando que você tem muitas crenças que te sabotam, o que a realidade vai refletir para você? Aquilo que você acredita. Eu ainda tenho crenças que me sabotam. Então, o seu reflexo na matéria vai ser as crenças que te sabotam. E o resultado de... Obrigada, Alan. Então, automaticamente, o resultado disso vão ser situações de autossabotagem para interferir nas suas manifestações, só para comprovar que você tem crenças que te sabotam. Então, você entende que tudo é uma ideia e que toda vez que você pensar e lembrar que você tem alguma crença que te sabota, você vai falar para você mesmo: quem disse? Você lembra que a gente manifesta tudo instantaneamente? Você lembra que eu posso criar tudo o que eu quero? Que não existe quem me pare a não ser eu mesmo? Então, eu escolho agora que eu posso tudo. Quem disse que eu não posso? Então, você entende que é uma conversinha mental com você mesmo? Tudo parte de uma ideia? A Drica, deixa eu ver o que você tá falando aqui, Drica. Hoje tô tentando focar na minha identidade nova, mas o ego tá gritando. Não é que você esteja tentando focar, Drica. Todo momento que você se perceber oscilando nessa identidade, você fala: Drica, você lembra que a gente já é outra versão? Por que você tá resistindo, querendo voltar para trás? Você vai ter que trabalhar muito essa conversinha mental para toda hora reafirmar a identidade nova. Quando eu olhava e ficava triste porque eu falava: estou acima do peso. Eu falava: quem disse? Você lembra que a gente já é magra? Você lembra que a gente escolheu viver a identidade que já está no peso ideal? Você lembra que a partir de agora a gente escolheu estar sempre no peso ideal e não se identificar mais com aquela realidade que está acima do peso? Foi essa conversinha mental que me soltou a minha identidade antiga para me ficar em paz com quem eu era, sempre aceitando que eu já estava naquela realidade. Você, Drica, ainda está se percebendo na realidade que ainda está tentando focar numa outra identidade. Você só vai ter que se convencer a todo momento de que você, Drica, já está na identidade que vive essa sua nova versão. Porque a sua nova versão existe. Você tem que observar ela agora, focar ela no presente. Veio a limitação de novo, você reforça ela e fala: opa, você lembra que a gente não é mais assim? Você lembra que a partir de agora a gente escolheu viver uma outra vida? Você lembra que a partir de agora a gente não tem mais limitação? Você lembra que eu posso escolher o que eu quero viver a partir de agora? Então é uma conversinha de você educar a sua mente racional aqui, que já está condicionada à limitação, com todo amor e carinho, direcionando ela a cada segundo. Opa! Você lembra que eu manifesto tudo? Então para de voltar para trás, porque para aquele lugar eu não volto mais. Você lembra que eu não vou voltar mais para lá? Então você vai sozinha, porque eu não. Então é um autocuidado com você mesma a todo momento, dando comandos, reafirmando aquilo que te empolgar mais e que for mais fácil para você. Se for preciso, briga com você mesmo, vai no espelho, fala com você mesmo, olhando dentro dos seus olhos e reforça essa ideia. Isso é muito importante. Você está dando de você para você mesmo. E tudo é intenção. Você está observando isso. Obrigada, Carlos. Eu estava com tanta dúvida. Boa noite, Alan. Como foi dessa forma? Às vezes até me pego pensando, mas como? Só sei que foi surreal. Não é, Franciele? A gente não tem explicação depois, nem consegue perceber como que as coisas acontecem. Quando você literalmente aceita as coisas, tudo vai acontecendo e você não consegue nem acompanhar. É muito rápido as coisas quando você literalmente confia. A Cindy: eu não consigo, já tentei, mas não consigo falar o que você está falando. Você consegue, Cindy. A partir de agora, se você não consegue, eu consigo. Eu aceito a ideia de que a Cindy consegue ter o autocontrole dela mesma. Porque se vocês não estão acreditando, eu aceito que a partir de agora, todos vocês agora têm autocontrole emocional e sabem controlar os seus eus inferiores. A Drica está sofrendo aqui com o ego. A partir de agora, ela entende tudo e ela não sofre mais. Porque eu fiz esse trabalho comigo, mas eu colapsava do meu jeito. Eu sei que vocês têm as crenças e limitações, mas como eu aceito essa realidade, a Evelyn tá aqui também, aceita aí, tá, Evelyn? Todas essas pessoas que estão aqui hoje, agora elas já têm mais consciência, elas vão conseguir. Porque a partir de agora, eu tô decretando, então vai ter que se comprovar na minha realidade. Porque todo dia vem gente aqui e fala que já conseguiu manifestar, manda no meu direct, as clientes de consultoria vai lá e confirma pra mim que já conseguiu mudar a realidade. Por que vocês não vão conseguir? Vocês vão. Vocês estão passando por mim, vocês estão na minha energia, então eu decreto que vocês vão. Não existe impossível pra mim não. Se vocês ainda acreditam na impossibilidade, eu não acredito. Então a partir de agora vocês podem. Vocês estão entendendo? Vocês não existe mais limitação para vocês. Vocês, a partir de agora, estão livres
do medo, da culpa, do julgamento, porque a partir de agora vocês já entendem o conceito. Começa com uma ideia, tudo é mental. A partir de agora vocês estão conscientes, não tem como mais vocês voltarem para trás. Vocês vão se lembrar que a partir de agora vocês podem tudo, porque assim é e assim está feito nesse exato momento. Eu posso, vocês podem, vocês são expansão minha, vocês fazem parte da minha consciência. Então a partir de agora o que eu posso, vocês também podem. Vocês entendem? Não existe limite para vocês. Não existe para mim, não existe para ninguém. Então a gente tá tudo nessa egrégora aqui aceitando isso. A partir de agora vocês estão livres. Vocês têm que internalizar que a partir de agora vocês podem tudo. Usem esse mantra quando vinha a dúvida e o medo. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Eu posso tudo agora. Vocês entendem o poder dessas palavras? Você pode tudo. Quando vinha a limitação, só fala para você mesmo. Eu posso tudo. A partir de agora vocês realmente podem tudo. Então não sofra com medo, com limitação e nem se permitam falar coisas negativas de vocês mesmos, sabe? Não permita pensar um segundo negativo, porque você pensou, aceitou o negativo agora, você já está criando e vai se comprovar na sua realidade isso que você está falando agora. Enquanto sair da sua boca algo de limitação ou você alimentar pensamentos de limitação, é essa realidade que você vai comprovar no externo. Porque você está aceitando essa ideia. E a partir de agora, eu não aceito vocês aceitarem essa ideia. Vocês entendem? Já está feito, né, Regilene? Assim é, assim está feito. Porque eu mando. Ai, obrigada, Regilene. Eu tenho dificuldade também, como se eu estivesse mentindo a mim mesma. Não, universo, eu não sei o seu nome, mas eu vou te chamar pelo nome que tá aqui. Você não tem mais dificuldade nenhuma. Você não está mentindo, você só está se acostumando com a sua nova realidade. Usa esse termo. A mente falou que você está mentindo? Não, eu estou apenas me acostumando com a minha nova realidade. Eu estou me preparando para colapsar nessa outra realidade. Eu estou só apenas me acostumando com a minha nova vida. Então você vai mudar os termos, porque essa vida que você está vivendo agora é da sua antiga identidade que criou ela sem consciência. A partir de agora você está consciente e você cria com consciência. Então a partir de agora você só está se acostumando com a sua nova vida. É essa percepção que você vai ter a partir de agora. Você está apenas se acostumando com a sua nova realidade. Então toda vez que vinha essa coisa de estou mentindo, fala não. Eu já estou me acostumando com a minha nova vida, porque eu vou viver uma nova vida. Lembra que uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade? Então você vai internalizar isso para você. Eu estou apenas me acostumando, me preparando para a minha nova vida. É assim que é. Também acredito que para todos é possível, menos para mim. Isso é uma mentira, Cindy. Não existe isso. Isso é só uma ideia que a sua mente está fazendo você acreditar. É uma percepção de que todo mundo pode tudo menos você. Aí você aí tem crenças de não merecimento, de julgamento de você próprio. Por isso que eu falo, vocês não conseguem trabalhar sozinhos, vocês têm que marcar consultoria pra gente ir na raiz dos seus problemas. Porque tem crenças e coisas que vocês precisam liberar de não merecimento e de julgamento. Então, algo internalizado, talvez que aconteceu anos atrás, você inconscientemente está alimentando e não se sente merecedora de coisas. Porque só de você falar que para todo mundo é possível e para você não, já tem crenças enraizadas de não merecimento, de julgamento de você mesmo, de achar que você não é boa, nem suficiente, nem capaz. Então, tem coisas enraizadas que você tem que liberar. Então, não conseguiu sozinha? Para isso que serve a ajuda das pessoas que fazem mentoria, consultoria, para direcionar na raiz do problema de cada um. Então, para isso, não conseguiu, procura ajuda, você tá entendendo? Mas você pode, se eu posso, eu sair de um lugar lá do fundo do poço, você também pode, todo mundo pode. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Somos todos, todo mundo é uma coisa só, tudo parte de uma mesma consciência. Não existe limite para ninguém. Só essa pequena ideia que nem é real, de você acreditar que para você não é possível, mas para todo mundo é. Ai, que bom, Cindy. Fico feliz por você. É aquela coisa, igual a Evelyn falou, você só está se preparando, se acostumando para uma realidade que já está feita. O quê? O quê, filho? Hã? Deixa eu comer lasanha? Não, porque você acabou de comer pipoca, só mais tarde. Não, você não tá com fome. Beba água e espera. Eu tô pedindo. Chama a Maria Eduarda aqui, por favor, e fecha a porta. Ô, Du!
Então tenham em mente que vocês só estão se preparando para uma realidade que já existe para vocês. Então se convençam disso porque é real. O Eric acabou de comer pipoca, né? Não deixa ele comer lasanha agora porque ele tá cheio. E se ele for comer, se ele ficar chorando, põe só um pouquinho porque mais tarde ele vai querer de novo. E eu também só vou comer mais tarde. Tá bom? Fecha a porta aí, por favor. Obrigada. O que significa ter medo de vencer e ser feliz? Não merecimento, julgamento. O medo é uma coisa de controle. Quando você está querendo controlar os resultados, não sabe como, você só está disfarçando o medo que está enraizado. Você tem medo do que se você pode tudo? Você está enraizando o medo do depois por quê? O que você tem de lá de trás que você julga ser um medo na sua realidade futura? Lembra, assim, de que tudo são traumas e dramas de uma identidade que está vivendo essa história lá atrás. Só que você não é assim de que vivenciou aquilo lá atrás. Você só tem uma leve percepção que essa história é sua. Mas você já não é nem mesmo a pessoa de um segundo atrás. Porque a inconsciência, ela está saltando de realidade em realidade. Quando você se prende a um passado que não é mais seu, é só uma percepção de ideia, você fica remoendo traumas e dramas que não são seu mais. Sua realidade já saltou de realidade em realidade bilhões de vezes. Então não existe mais essa ideia daquela história ser sua. Por isso que todo mundo tem que desapegar e liberar traumas e dramas do passado. Porque toda vez que você foca naquilo como justificativa para culpar a sua realidade do que você está vivendo, você está se identificando com uma limitação que nem é mais sua, não é mais a sua história. Está naquela realidade que está acontecendo lá atrás, mas você está consciente aqui no presente, então não é mais sua história. A partir de agora você escolhe ter autocontrole, ter domínio da sua realidade e da sua criação. Por isso que a gente está aqui para manifestar a realidade com consciência, porque a partir de agora, conforme você dá atenção e você aceita essa ideia, automaticamente você está mudando toda a sua história, conforme um pensamento seu. Então esquece todo o resto, joga lá, deixa lá no passado, isso não faz mais parte da sua história. Sua história é aqui e agora, e sua nova história daqui para frente depende do que você está consciente agora. Então você entende que tudo é uma conversinha para se limitar e para se sentir vítima da sua própria criação. Então esquece o trauma e drama. Não tá conseguindo, não consegue, igual eu falei. Então a gente vai ter que trabalhar na raiz dos seus problemas. A gente tem atendimento para isso, para desmistificar e te fazer tipo uma hipnoterapia pra gente esquecer todo esse resto. Para você entender que o que tá lá no passado tá lá naquela sua outra versão. Você a partir de agora é uma outra identidade e uma outra versão. Então deixa isso lá atrás. Eu tenho muitas mágoas e traumas, já respondi. Luana, meu filho joga muito videogame, o que eu faço? Ele tá seguindo a empolgação dele, né, Luana? E se você quer mudar isso a partir de agora, aceita que ele não joga mais tanto videogame. Que a partir de agora ele enjoou, você aceita a ideia da versão dele que já enjoou de jogar tanto e vai fazer outra coisa. Ai, meu filho agora adora ler, adora brincar com outras coisas, adora... Você cria a realidade que você vai perceber. Porque enquanto você focar na versão dele que você não gosta, a sua consciência vai perceber isso e o que vai se mostrar na sua matéria, o que vai comprovar para você na sua realidade, é sempre isso que você está observando. Mudou o seu pensamento, sua percepção sobre isso, automaticamente a matéria vai ter que comprovar aquilo que você passou a acreditar de diferente. Tudo é sua observação, tudo é sua criação. Quer ver algo diferente? Pensa diferente sobre aquilo. Minha família me mostra que eu não sou útil, capaz de conseguir. Eu entendo você, universo. Até hoje eu vi coisas que ainda me fizeram observar. Só que como eu já não estou mais no lugar de me sentir que ninguém pode julgar o meu valor, eu já saí daí. Por isso que eu falo com propriedade o que eu tô falando para vocês aqui. Que ninguém tem o poder de limitar o que você pode ou não pode e nem o que você é. Quando você literalmente sabe quem você é, o nome aqui é universo. Eu não sei, vamos pôr que você se chama Bruna. Vou falar um exemplo. Você sabe que você é Bruna. Automaticamente o mundo inteiro pode te chamar de Daniela. Você vai olhar sendo que você tem a consciência que você é Bruna? Não, eu não vou nem reagir. Eu sei que eu não sou Daniela. Então você mantenha firmeza na identidade que você é hoje. Eu sou Érica, pode me chamar de Joana, de Maria, de Ciclana. Eu não vou nem reagir, eu nem me permito.
Porque eu sei quem eu sou na essência. Eu sei o valor que eu tenho, eu sei o tempo que eu investi em mim, eu sei que eu sou uma pessoa extraordinária, eu sou uma pessoa que sou única em todo o planeta, em todo o universo, porque ninguém no mundo vai ser igual a mim, porque só eu sei o que eu passei, só eu sei o quanto eu investi em mim, só eu sei quantos anos, horas, dias, meses e anos eu estou buscando a verdade por mim. Então eu sei o valor que eu tenho para mim mesma. Então, se eu sei quem eu sou e o valor que eu tenho para mim mesma, não vai ser nem um familiar e nem um externo que vai julgar se eu sou capaz ou não de alguma coisa. Podem falar que eu sou a pior bosta do mundo. Eu não me identifico com isso, porque eu sei onde eu vou chegar, eu sei do meu potencial, eu sei quem eu sou na minha essência e eu sei que eu tenho o poder de criar o que eu quiser. Então, não vai ser o julgamento de ninguém que vai me limitar a me sentir pequena. A mesma coisa você. É o universo. Automaticamente, ninguém vai dizer que você é inútil, porque você tem qualidades que ninguém no mundo vai ter, porque ninguém no mundo viveu todas as experiências que você viveu até aqui. E pode ter certeza, tem coisas que só você vai saber fazer, só você vai interpretar do seu jeito, você vai ter um jeito único de fazer alguma coisa. Você tem, só que agora você vai ter que observar e ver essa qualidade em você mesma. Seja sua empatia, seja você saber cuidar dos outros, seja você fazer algo para comer que só você faz do seu jeito. Todo mundo tem seu valor único e especial. Não é você se comparar com ninguém que vai mostrar o seu lugar no mundo. Muito pelo contrário, é você se amar, se respeitar, se honrar, honrar cada passo que você viveu até aqui, que vai fazer os outros enxergarem o seu valor. Lembra que os outros só enxergam de você a percepção que você tem de você mesmo? Para os outros acharem que você não se sente útil, que você não é útil de alguma forma, é porque você está pensando isso de você mesma. Quando você mudar a sua percepção de você mesma, vai ser isso que os outros vão enxergar. Um universo totalmente empoderada, feliz, autoconfiante. Lembra que tudo é um espelho? Tudo que você está vendo na sua realidade é uma correspondência exata do que você anda pensando e sentindo de você mesma? Então não tem como você fazer ninguém te enxergar diferente se você mesmo se enxerga assim. Então você vai mudar seu ponto de vista de você para depois todo o resto te perceber dessa maneira também. Viver o hoje, deixa eu ver aqui. Viver o hoje a partir do agora. Vamos expandir a nossa consciência, nós merecemos ser felizes sim, com certeza. A partir de agora, tudo é agora. É sobre isso. Sim, de verdade. Me chamo Pilar. Nossa, jamais ia imaginar que você se chama Pilar Universo. Que legal, muito bonito o nome. Oi, meu amor, você vai? Tá bom. Me chamo Pilar. Que nome lindo, você sabe o significado, seu nome já diz tudo, tá vendo? Um pilar para tudo. O pilar é o que sustenta grandes estruturas, né? Vamos ser o nosso maior incentivador, nosso melhor amigo, o grande amor da nossa vida sempre. Tudo começa daí. É autoestima, é amor próprio, é empoderamento. Verdade, já estamos chegando nos 50k. Obrigada, Franciluce. Obrigada, Alan, pelo presente. Pessoal que puder estar curtindo aqui, por favor, ajuda bastante, tá? O TikTok, ele entende que o conteúdo é relevante e ele começa a entregar. O fardo da filha que nunca deu trabalho e mesmo assim não era o suficiente, é pesado demais. Sim, Franciele, é muito sobre isso, começa daí. Aquela pessoa que sempre foi boazinha, calada, nunca quis contrariar. Então, às vezes, ela começa a ficar num lugar totalmente que não é dela e isso atrapalha muito a vida adulta. Eu também fui muito assim, fui essa que era boazinha e não sabia falar não. Foi nisso aí que resolvi expandir a minha mente. E você avançou bem, né, Franciele? Você já entende bastante coisa, né? Você tá sempre aqui na live também. A Pilar falou, eu tenho só que chegar na hora e não aguento manter. Acabo sentindo raiva de tudo, até de mim por tudo. Não, Pilar, a partir de agora você já saiu desse lugar, porque você já está tendo um entendimento. E conforme mais você entende, mais fácil vai ficando, tá? Você vai sabendo quem você é, você se ama e se respeita acima de tudo, então todo o resto vai ser o resto a partir de agora. Não importa mãe, pai, família, parente, não vai importar mais nada, só você mesma. Porque o ponto de tudo é você estar bem. Pra você ver o resto bem, começa de você. Você tem que estar bem, né? Nossa, tem alguém aqui aparecendo aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Será que eu apertei errado?
Acho que foi. Você acredita em Deus? Claro, para mim tudo é Deus, tudo é a consciência que está acontecendo agora. Nada para mim não é Deus, tudo para mim é Deus. Eu, você, tudo que existe, o animal, não existe nada que não seja Deus. Tudo é Deus, né? Eu quero que a minha mente entenda isso. Ela já entende, Cindy. A partir de agora, ela já entendeu. Eu fico apertando aqui, eu acho que eu tô enviando convites errado, hein? Então, a partir de agora, você tem que aceitar que você entende tudo. Antes de eu começar a fazer live aqui, eu aceitei a ideia de que eu entendia tudo. Eu aceitei a ideia de que eu era a identidade que fazia lives todo dia. Porque eu tinha um peso muito pesado nos meus ombros de ter que fazer isso, mas ao mesmo tempo eu resistia a não fazer pela crença, pelo medo de julgamento, por achar que eu não estava pronta e preparada, porque você vinha aqui gravar vídeos no off, atender consultoria é uma coisa, mas você sentar aqui e gravar vídeos, ser você na sua essência, para mim era totalmente diferente. Então eu tinha muitas crenças, então eu fiquei um bom tempo ainda lutando contra isso. Mas quando você tem que fazer algo, quando você se percebe, você já está fazendo. Então depois você vê que até a ação é uma manifestação. Eu tive que ir aceitando que eu fazia lives todo dia, eu tive que ir aceitando que eu era a identidade que vivia aqui da internet, que tinha que ficar conversando. Então eu tive que aceitar todo esse trabalho mental para depois eu chegar no ponto de sentar aqui e vim fazer uma live para conversar com vocês. Então você vê que teve uma decisão, uma intenção e aceitar essa identidade antes. Então tudo é assim, você aceita que a partir de agora você entende tudo. Você aceita que a partir de agora você é empoderado e tem autoestima. Você aceita que a partir de agora você se ama em primeiro lugar. Tudo é aceitação, você aceitar essa nova identidade. Você vai a alguma igreja? Hoje mais não, Marissa. Eu cresci na católica, depois fui testemunha de Jeová. Depois eu fui da congregação, fui batizada na congregação também. E hoje eu não frequento mais nenhuma igreja. Hoje eu sigo os ensinamentos quânticos, eu sigo o que Deus ensinou, eu sigo o que Deus deixou como ensinamento, Jesus deixou. Então eu sigo Cristo, o amor de Cristo e não mais a religião. É só que eu penso, aí depois bate o desânimo, a carência, a tristeza e eu volto. Mas sempre vai voltar, só que você vai ter que fazer assim, de um trabalho todos os dias com você mesmo. É um trabalho igual uma criancinha, que você vai ensinando o A, abecedário primeiro, B com A. Todo dia você não tem que ensinar as mesmas coisas até ela decorar? Com você é a mesma coisa, você está moldando uma nova realidade. Você vai ensinar um caminho para você mesma todo dia, a todo momento, que vir essas coisas que você não quer. Ai, que bom, Franciele. Muito legal, fico muito feliz por isso. Na minha opinião, foi ótimo você ter começado a fazer live. É muito bom começar a fazer algo. Sim, que goste. Eu gosto mesmo. Até me pesava isso daqui, era um fardo, porque eu vim para comunicar e eu tenho que falar. Porque se torna uma coisa muito pesada eu ter a informação e eu não passar adiante. Eu caio em sofrimento. Então, é como se fosse a minha missão mesmo. Eu tenho que comunicar. E como isso é uma verdade para mim, eu acredito muito nisso. Então, eu tenho que passar isso para frente. Então, não tem como você fugir da onde você tem que estar. Quando você tem que fazer algo, você tem que fazer. De um certo modo, você é quase que obrigada, né? Porque você não vê satisfação em outras coisas. Você não quer mais fazer mais nada. Então, você tem que fazer aquilo que te empolga. E nesse exato momento, é isso que me empolga, né? Obrigada, Franciele. Imagina. Como mudar minha energia, ser uma nova versão para que o outro que se foi chateado também veja? Como mudar minha energia, ser uma nova versão para que o outro que se foi chateado também... Aqui no caso, Sandra, você vai mudar primeiro por você. O resto só vai corresponder a essa sua mudança. Automaticamente, quando você esquece todo o resto, você foca em você, o resto vai ser consequência e vai ser notável a percepção dos outros, porque você muda toda uma frequência energética, você tá mudando a sua identidade e você vai acessar uma outra versão sua. Então, automaticamente, você nem precisa se preocupar como que o outro vai ver isso, porque essa frequência também vai chegar. Isso é o fluxo natural. Então, foca somente em você e na sua mudança, que o resto é só consequência, é natural. E está acontecendo isso comigo, Ângela. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aqui todos os dias eu tenho que acordar e dizer eu posso, eu consigo. É isso?
Se isso te empolga, sim, você vai ter que afirmar essa ideia a todo momento que você se sentir limitada de alguma forma. Se sentiu triste, se sentiu para baixo, tá com raiva, tá reagindo, reforça a ideia para você de novo. Sim, de você lembra que a gente já entendeu que a gente pode tudo? Você entendeu que tudo é possível para mim? Você entendeu que a gente pode acessar a nossa melhor versão? Então é um trabalho de você com você mesma. Todo dia, todo momento, antes de dormir, começa a observar que tipo de pensamentos você anda tendo. Se você foca mais o seu tempo em limitações e sofrimento, ou você usa o seu tempo de criação no presente para sonhar, para desejar, para saber o que você vai fazer depois, sabe? Para literalmente planejar o seu futuro. Então, senta com você mesmo hoje e começa a definir como você quer ser a partir de agora, o que você quer viver, que experiências você quer viver, aonde você quer chegar, o que você quer manifestar. E isso vai ser o pilar que vai te sustentar para você continuar se moldando para essa nova realidade. Aceitou essa nova ideia? Vai ser ela que você vai sustentar para viver uma nova história. Você entende que tudo a gente tem que ter um motivo, um porquê de continuar fazendo, de tentar mudar? Porque tem que ter um outro objetivo final. Porque se você não sabe o que quer, você vai soltar, você não vai ter força para sustentar isso de uma certa forma, porque daí você vai oscilar e volta para a mesma realidade limitante de novo. Então você tem que ter um objetivo claro e definido. Sim, Pilar, em algum momento eu pensei em desistir, agir assim? Sempre. Tem dia que eu acordo e já quero desistir de tudo. Mas no mesmo segundo eu falo, eu nunca mais volto para o lugar de onde eu saí. E é isso que eu falo para vocês, de sustentar uma nova identidade. Sabendo que eu já cheguei até aqui, então o céu para mim é o limite, entendeu? Nem existe o céu como limite para mim. Porque eu falo, o ritmo ele vem para todo mundo. As dificuldades da realidade, elas vão vir para te moldar e te dar crescimento. E se eu oscilar e cair com ele, eu volto para trás em toda a minha criação. Então eu vou voltar para uma identidade que eu não quero mais. Porque eu sei as identidades que eu quero viver daqui para frente. Eu já tenho isso definido. Então as oscilações, ela vem, ela bate, ela chacoalha. Tem hora que eu reajo, eu oscilo com aquilo, mas eu tô tão consciente e presente que eu falo, aqui não. Não consigo sozinha, eu ligo para minha irmã, falo com ela já me ajuda, eu ajudo ela. Tem dia que eu já choro, que eu tô com raiva, mas isso é normal, eu sou ser humano. Só que o que me sustenta todo dia de pé é a certeza do meu resultado final, é saber os sonhos que eu tenho para realizar nessa vida ainda, porque eu sei que se eu tenho desejo, aquilo está disponível para mim. Meu eu aqui dessa linha do futuro já está lá, então é só um tempo para me chegar até lá, se eu não criar planos B. O meu plano A é realizar tudo que está disponível para mim, porque é o desejo do meu coração. Então eu vou chegar lá. Só não vou chegar se eu duvidar. Eu só não vou chegar se eu voltar atrás da minha criação. Então você vai manter isso claro. Eu sei, tá? Isso aqui está disponível para mim. Então é lá que eu vou ficar. Mas se eu duvidar e desistir, eu não vou chegar nunca. E eu não me permito chegar no final dessa minha vida, olhar para trás e falar, nossa, eu podia ter continuado. Eu sei que jamais eu me perdoaria se eu chegar lá na frente e olhar para trás e falar assim, eu podia ter vivido mais dessa vida. Nunca, eu não aceito viver isso nessa realidade. A minha identidade vai chegar onde eu quero, vai viver tudo que eu desejo, porque eu sei que está disponível para mim. Não vai chegar a frequência de algo que eu quero viver se não estiver disponível para mim. Eu decreto que eu vou porque eu criei a minha realidade. Então, vem a oscilação, vem para você, vem para mim, vem para todo mundo. Mas é uma escolha, uma decisão que você toma continuar seguindo em frente. Eu decido que eu vou continuar, porque eu sei o que está esperando por mim. Aceita, Cindy, aceita que a partir de agora você já é feliz, você consegue. É uma decisão que você toma agora, nesse exato momento. A partir de agora você vai se lembrar que você escolheu ser feliz. A partir de agora você decidiu que tudo vai dar certo para você. É uma decisão, você lembra? O livre-arbítrio tá aí para isso. Para você só escolher que você vai ser feliz e vai conseguir tudo o que você quer a partir de agora. Porque nesse exato momento, quando você se identifica com esses pensamentos de ser negativa, você já tá usando o seu livre-arbítrio para se identificar com a identidade da Cindy que ainda é negativa. Então escolha ser diferente agora. Usa o seu poder de livre-arbítrio para decidir que a partir de agora você vai ser feliz, não importa, você vai ser feliz. É isso aí, né, Alan? Sim, Francilúcia, emoções, enquanto ser humano, todo mundo vai ter emoções. A gente já tá aqui para experienciar isso, só que a gente vai olhar se quer continuar nesse sentimento ruim ou não.
Então é a gente que escolhe, né? Só para saber o que eu não quero. Pilar, isso não é questão, mas daí é uma coisa que a gente molda no dia a dia. Não é uma escolha ser forte, mas é uma coisa que eu venho trabalhando todos os dias em mim. Por isso que você tem que ter um objetivo claro do que você quer na sua vida. Porque as realidades, elas vão vir e vai te chacoalhar. Ser forte não é nem a palavra, eu acho, é a decisão do que você quer e da identidade que você escolheu viver agora. Porque você vai moldar isso dia após dia, lembrando quem você quer ser a todo momento. Quem você decidiu ser agora. É mais sobre lembrar quem você é e a história que você quer contar para você mesma. É uma decisão constante. Todos os dias você vai olhar o problema, tem hora que você não vai saber como você vai resolver aquilo. Mas a sua confiança no resultado é o que vai te dar certeza para soltar aquilo e falar assim, não, já está resolvido, vai ter que se resolver até tal dia, essa semana já estará resolvido. É essa certeza, porque se Deus faz tudo, faz o universo, tudo é infinito, o que é o meu probleminha que eu julgo um problemão que não é nada para Deus e para a fonte? Não é nada, não é nem um grão, nem uma poeira. Então, por que a gente fica se privando, achando que a gente acha que tem que resolver tudo sozinha? A gente não tá sozinho aqui nesse mundo, nesse universo. Tem Deus, tem a consciência que pode tudo, que é tudo. Eu tenho um pai que criou tudo, que é o mais poderoso do universo, é o dono de tudo. Por que que eu, a filha do pai, vou achar que eu tenho que resolver um problema sozinho se eu tenho um pai que resolve para mim? Deus não faz nada pela metade. Por que que eu vou me convencer que eu tenho que superar tudo sozinha? Sendo que o meu maior trabalho seria deixar ele me guiar, ele me mostrar o caminho. Então você entende que você não tem que ser forte, que você pode deixar que Deus vai te mostrar o caminho, que a fonte vai te mostrar o que é melhor? Então é sobre soltar literalmente. Ai, gente, verdade, já chegamos nos 60k, hein? Obrigada, vocês são maravilhosos. Antônia, te conheci hoje, já tá sendo muito bom pra mim, eu preciso mudar minha identidade. Seja bem-vinda, Antônia, você já mudou. Você só chegou nesse conteúdo porque você já está alinhada com ele energeticamente. É igual eu falei, todos vocês que estão aqui, tudo tá disponível para vocês. Não é à toa que vocês estão aqui conectados, escutando eu falar. Tudo já está permitido aqui para vocês. Então, a partir de agora, vocês já são uma identidade diferente, né? De tanto ver sobre o assunto e tentar mudar de vida, estou entrando em depressão lutando contra isso. Como assim, user? De tanto ver sobre o assunto e tentar mudar de vida, estou entrando em depressão lutando contra isso. Você vai ter que assumir uma nova identidade, user. Não é questão de você tentar, porque ainda você está reagindo à realidade, você está querendo ver comprovadamente aqui na sua matéria uma mudança grande para passar a aceitar que você vai acreditar. Aqui não é sobre ver para ter, para aceitar que é primeiro você ser para depois ter. Você vai aceitar a sua versão agora, que a partir de agora você tem autocontrole, que você é empoderado, que você pode tudo. Você vai trabalhar isso dentro de você. Enquanto você esperar provas da matéria para acreditar em alguma coisa, sinto muito, você vai continuar sofrendo. Porque ou você dá um salto de fé e passa a acreditar menos sem ver, ou você continua na limitação e sofrendo. Pelo menos para mim, até hoje, eu não vi ninguém falar que conseguiu ver na matéria primeiro para depois acreditar. Tem sim os exemplos das pessoas que às vezes vê um depoimento de alguém, de algo que mudou na realidade e ela acredita naquele exato momento. Aí ok, mas mesmo assim ela está acreditando numa ideia da história de alguém, ela não viu palpável na realidade dela. Então ela só botou a fé dela que aquilo é possível pro coleguinha, também é para ela. Aí já fica mais fácil. Mas enquanto você buscar comprovação na sua realidade para achar que aquilo é possível, aí você ainda está na limitação. Você vai ter que aprender sobre as leis, estude claramente sobre as leis universais. O princípio de tudo é o mentalismo, tudo começa com uma ideia. Você vai cuidar dos seus pensamentos. Para você já começar a colapsar uma nova realidade, você vai mudar o seu padrão de pensamentos. Lembra que uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade? Começa com o mental, tudo parte de uma ideia. E tudo que você tem manifestado na sua vida, na sua realidade hoje, foi moldado pelos seus padrões de pensamentos e crenças. Então lembra, você vai mudar seu ponto de vista sobre a sua realidade agora, automaticamente
vai entrar a segunda lei, que é a da correspondência. Você vai organizar isso dentro de você para depois ver na sua realidade, vai corresponder na matéria. Porque o lado da matéria do seu lado de fora é só espelho de como você está dentro, do que você acredita e do que você criou no seu padrão de pensamento. Então você entende que primeiro é na mente, depois é internamente, depois vai corresponder na matéria. A matéria é só o terceiro passo, é só o espelho, é só o reflexo. Mental é o lado de dentro, correspondência, e depois você vai ver e enxergar isso na sua matéria. Pode ser rápido? Pode, se você aceitar essa ideia agora, que a partir de agora você é uma pessoa diferente. A Ingrid, quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Sempre, você tem que ser muito claro e objetivo no que você quer. É a próprio significado dessa frase. Qualquer coisa vai chegar para você e você ainda vai culpar Deus, a vida, os outros, o país, o mundo. Você está culpando todo mundo, sendo que você é o único culpado da sua realidade. Então você tem que saber exatamente que tipo de pessoa você quer ser agora, aonde você quer chegar, o que você quer depois, o que você espera dessa vida. Você tem que ser claro e objetivo em tudo. Senão você continua sofrendo porque você não sabe o que fazer, não sabe que caminho seguir e automaticamente vai continuar reagindo e sofrendo com essa realidade. Porque você não tem clareza do que você quer, do que você gosta, do que te empolga. O que você faria agora, nesse exato momento, se tudo já estivesse resolvido na sua vida? Foi uma das perguntas que eu respondi que me levou a eu estar aqui agora conversando com vocês. Porque a única coisa que eu faria se tudo já estivesse resolvido na minha vida era parar, sentar aqui para ajudar os outros a sair da limitação. Porque esse é o meu desejo, ajudar as pessoas a entenderem que elas podem sair do sofrimento. Então isso é uma das coisas que me levou a esse resultado. Então o que te empolgaria hoje fazer se você já tivesse tudo nessa realidade? Então começa a buscar as suas empolgações. A primeira vez também, seguindo já. Obrigada, Ozer. Somos todos filhinhos do papai. Nosso Pai Universo sempre faz as nossas vontades. Sempre. Lembra que Deus criou a gente para estar aqui pela experiência de manifestar e evoluir com cada experiência? O propósito da nossa vida aqui hoje é lembrar quem a gente é, saber que a gente pode criar tudo conforme a nossa vontade e vivenciar cada passo que vai levar até o resultado das nossas manifestações. Lembra que se fosse tudo instantaneamente, num piscar de olhos, qual seria essa realidade? Ah, eu pisquei, isso tá aqui. Ah, eu pisquei e aconteceu aquilo. Ah, eu pisquei e já aconteceu. Ia ser um tédio, a maioria de todo mundo ia se matar, eu acho que não ia dar um mês. Por quê? É instantâneo, não tem sentido, não tem aquela energia de você sentir, você vibrar, você esperar as coisas acontecerem. A vida nossa já passa rápido, mas imagine se tudo fosse instantâneo. Qual que seria o sentido dessa realidade? Essas partes que a gente oscila nessa realidade é só para dar um sentido de que a gente está vivendo uma experiência. Então começa a se empolgar com a sua própria vida, com a sua própria história. Porque é isso que se chama vida, é isso que se chama estar vivo nessa realidade. É tudo pela empolgação de criar e viver a experiência até chegar no resultado. Em tudo na minha vida. Oi, Kelly, mas você ainda tem tantas dúvidas porque talvez você ainda não tenha um objetivo claro do que você quer viver ou manifestar ou chegar. Você ainda duvida até de começar. Tem gente que não consegue nem parar para definir o que quer, porque já na hora de fazer a listinha começa a imaginar que tudo é impossível para ela. Então ela não quer se frustrar nem para começar a desejar o que ela quer viver depois. Você entende aí quantas crenças estão enraizadas na pessoa que ela se limita até para sentar e definir o que ela quer a partir de agora? Oi, Jana, boa noite. Para perdoar alguém que você não consegue? Você tem que entender, Jana, que o perdão não é para outra pessoa, é para você mesmo. Você está preso num sofrimento que você mesmo está se colocando. Quando você decide liberar o perdão, você está decidindo por você e não é por mais ninguém. Você está liberando o perdão para você, não é para o outro. Porque enquanto você está preso a alguém num sofrimento, você acha que talvez não está perdoando a pessoa, está em sofrimento, mas tudo isso está sendo gerado para você. Então, automaticamente, o perdão você vai enraizar em você, que o perdão é para você.
para sua felicidade, para o seu bem-estar. Então você vai fazer esse trabalhinho mental de que tudo é só para o seu bem, para sua felicidade. Então você vai mantrar para você mesmo, conversar com você mesmo falando: eu escolho perdoar tal pessoa porque eu mereço ser feliz. Eu escolho liberar essa pessoa porque eu escolho viver a partir do amor e não da raiva nem do ódio hoje. Eu escolho vibrar em energias melhores. Então é uma oração de você com você mesmo esse perdão. Então põe em primeira instância de que é para liberar você. E o resto vai acontecer sozinho. Então foca no perdão para você. Você está liberando outra pessoa para você ser feliz. Ansiedade é uma doença? Não, Cindy, ansiedade não é uma doença. É um excesso de controle e medo que a pessoa tem do depois. Ela quer saber tão exatamente o que vai acontecer depois que ela gera a ansiedade. Porque a ansiedade são só gatilhos de controle, pessoas controladoras, pessoas que no fundo só têm medo. Medo do que vai acontecer, medo de ficar sozinha, medo de perder alguma coisa, medo de não ter oportunidade. Ansiedade é o nome que deram para uma definição de medo. Quando você aceita que a partir de agora você não tem medo de nada, porque você tem quem cuida de você, o Pai, a fonte criadora, Deus não abandona ninguém. Então tudo que aquilo você se der primeiro lhe será dado, porque Deus só dá ao homem aquilo que primeiro ele se deu. Então não existe essa desculpa que a sociedade inventou, que a ansiedade é uma doença. A ansiedade é uma coisa de excesso de futuro. Você está tão identificada com o que vem depois que você não fica no presente. Você quer saber e controlar tanto o que vai vir, como as coisas vão acontecer, que você gera gatilhos que se chamam ansiedade. Porque você passou a não se observar no presente, você está escolhendo viver uma coisa que você não está lá ainda, nem chegou, e está deixando de usufruir seu maior poder agora, que é criar um futuro glorioso depois. Só que você fica tanto no medo de achar que você tem que fazer alguma coisa condicionada às situações do depois, que você não usa esse seu poder para ser feliz agora. Lembra que aqui mais tem, mais será dado? Quanto mais feliz você é agora, mais lhe será dado, mais motivos para ser feliz e se sentir feliz você vai ter depois. Mas aquele que o pouco tem até o pouco é tirado, você não usa o pouco que você tem agora para expandir em amor, alegria, gratidão, observar tudo que você tem agora, então isso vai sendo tirado de você. Daí as pessoas se entopem de remédio, faz um monte de terapia, faz um monte de coisa, sendo que isso não resolve, porque o problema tá dentro dela, tá na percepção que ela tem da realidade agora. Então você entende que para você mudar sua realidade, você vai focar em expandir o que você tem agora, um corpo saudável, você poder enxergar, você poder andar, poder ser livre para fazer o que você pode fazer agora. Isso é prosperidade, isso é abundância, isso é ser feliz. Você seria feliz hoje se tirasse de você tudo que você tem hoje? Toda a liberdade, toda a manifestação, a casa, a comida, as roupas que você tem. Como você se sentiria agora se você perdesse literalmente tudo? Os braços que você tem, os pés que você tem. Como você se sentiria? Existe motivo para você reclamar da realidade que você tem hoje? Então por que você está usando o seu tempo para criar só limitação no seu futuro? Sendo que o seu poder está agora, então escolha ser feliz agora para isso expandir na sua vida. É uma escolha a todo momento, é o seu livre-arbítrio. A todo momento declarar: eu não existe isso na minha realidade. Cansei de ser boazinha, porque todo mundo esquece de mim e hoje sinto vítima. Pilar, você não tem que ser boazinha para ninguém. Você tem que ser para você sempre. Aquela coisa, as pessoas falam que as pessoas passam a ser egoísta, egocêntrica de uma certa forma. Mas eu nem vejo isso como ruim. Porque toda pessoa que é boazinha demais e pensa demais nos outros antes dela mesma, ela se frustra com a vida, ela fica infeliz, ela se sente vítima de tudo. Daí a pessoa, o externo, ele nunca corresponde a gente da mesma maneira que a gente está se doando para o mundo. E isso frustra a gente. Porque eu já fui muito assim, eu tava ali sempre para tudo, resolvia as coisas, achava que eu tinha que fazer tudo. Mas quando não acontecia algo do jeito que eu esperava, eu ficava frustrada e chateada. Então eu me colocava no lugar de me sentir pequena. A partir do momento que eu passei a decidir que sou eu em primeiro lugar, se eu estiver feliz eu faço, se me der empolgação eu faço, eu escolhi estar nesse lugar e a minha vida mudou totalmente. Porque hoje eu vivo para mim, para minha felicidade. Gostou bem, não gostou, amém, eu não tô nem aí. É desse jeito que cada um tem que viver.
para si em primeiro lugar. Mas enquanto você tentar agradar o outro, você só desagrada a si mesmo. Aí todo mundo começa a se sentir pequeno, frustrado, limitado, porque ninguém nunca vai te devolver com a mesma intenção que você deu. Sei que a maioria das pessoas faz de bom grado, por amor, pá, mas ela de uma certa forma, ela quer ser correspondida da mesma maneira, e quando não é, ela sofre. Então não foi o resto que fez mal para ela, mas foi ela mesma que colocou ela naquele lugar, entendeu? Eu não entendi, Jana. Peraí, eu não entendi. Já orei e não consigo. Imagina uma pessoa levantar falso para uma virgem se merecer. Eu vou ter que voltar para me entender. Eu tomo remédio para ansiedade. Aceita que a partir de agora você não precisa de remédio nenhum para ansiedade, porque a partir de agora você vai melhorar, porque você vai. Você entende que é só uma ideia que você está acreditando de excesso de futuro, e constantemente você vai percebendo que você vai estar tão bem que vai chegar uma hora que você vai falar para quem te passou esse remédio que você não precisa mais. Que a partir de agora você tem autocontrole emocional, que você está feliz, que você parou de querer controlar o futuro e agora aceita o presente, você está feliz com o seu presente. Vai chegar nesse ponto, porque você pode criar isso agora. A partir de agora eu decido que eu já não dependo mais de remédio, porque já não existe mais ansiedade na minha vida. Você vai começar a afirmar isso para você todo dia, vai olhar no espelho, vai falar isso para você mesmo, até isso se tornar natural para você. Quando isso for natural para você, automaticamente isso vai sair da sua realidade. Automaticamente você não vai mais precisar do remédio. Me desculpa a pergunta, mas se eu não perdoar, Deus me ama? Sim. Deus, ele não deixa de amar ninguém. Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. Só que enquanto você amargura uma coisa que você precisa perdoar, o mal que você está projetando é só para você mesmo, né? Muitas das vezes a pessoa nem sabe o que você sente a respeito dela, ela tá vivendo a vida dela normalmente. Só você tá aprisionada nessas ideias, nesses pensamentos e sofrendo com essa dor que é só para você mesma. Então o perdão é que, igual eu falei, o amor é tudo por você, para você mesmo. O resto talvez ele nem sabe que você pensa aquilo, sente alguma coisa e tá vivendo a vida normalmente, né? Gente, temos que sair do papel de vítima. A Erika fala um pouco sobre isso. A vítima é quando a gente se sente vítima de tudo e de todos, né? A culpa é de todo mundo, menos nossa. Quando você sai do papel de vítima, você entende que você mesma pode se tirar desse lugar nesse exato momento. Eu não sou vítima de nada, porque a partir de agora eu tenho o poder e o livre-arbítrio de escolher viver uma nova história, de viver uma vida diferente. Então vocês entendem que você sai desse lugar a hora que vocês quiserem? É uma escolha, é uma decisão. Você escolhe agir diferente a partir de agora. Mas enquanto você se colocar num lugar que depende de alguma coisa externa para te salvar, para te curar, para mudar a sua vida, você ainda está sendo vítima. Porque você está projetando a solução da sua vida em algo externo. E não é o externo que vai salvar você nem tirar você de nenhum lugar. É você mesma com o seu grau de consciência. É você mesma com o seu entendimento. É você mesma usando o seu poder para mudar a sua história e a sua realidade. Então não existe eu ser vítima de nada, vocês serem vítima de nada. Tudo que vocês estão vivendo hoje, vocês criaram, consciente ou inconscientemente. Vocês não são vítimas de ninguém, nem de história, nem de parente, nem de passado. Vocês viveram aquela história conforme a crença de cada um. Ninguém é vítima de nada. Quando você aceita isso, você se empodera e fala, tá ok, eu vivi isso porque eu não tinha consciência, mas agora eu tenho, então eu escolho sair desse lugar. Aí você já mudou sua realidade, você não é vítima de nada, ninguém é. Sim, Regilene, sempre. A gente cria cada passo que a gente vai viver depois. Todos, independente. Verdade, maior defeito meu pensar no que os outros irão pensar de mim e isso atrapalha demais. Sim, você tem que ser tão autêntica ao ponto de saber que o que importa é só sua opinião sobre você mesmo. Quando você definir que a sua opinião é a única que importa, o resto você vai deixar pensar o que quiserem, porque o pensamento deles não define quem você é. O que você pensa sobre você mesmo define, até o como os outros vão te ver. Mas o que os outros pensam não afeta em nada a sua vida. Por isso que você vai focar 100% no que você pensa sobre si mesma. Vai mudar essa conversinha interna e vai viver para você a partir de agora. Se eu estou bem, ok. Se os outros gostou, não tô nem aí. É o que eu gosto e pronto. É desse jeito. Tem que ser desse jeito nessa realidade.
como fazer que ficamos sufocados, frustrados porque as pessoas deixam a desejar. Sim. Mas é a gente que se põe nesse lugar. Então, você não tem que viver pra ninguém, só pra você mesma. É verdade, eu sofro com isso porque a pessoa deseja mal e nunca briguei com ela. Só porque ela coloca lixo na minha porta e eu chamei atenção. Tá vendo? É tudo uma percepção sua. Os outros talvez nem tá nem aí, nem liga. Sim, Pilar. O perdão é sempre pra gente, não é pro outro. Porque até então é só a gente que fica remoendo, né? Boa noite, user. Tudo é pra gente. As pessoas complicam tanto sobre assumir uma nova identidade. Gratidão. Imagina. A nova identidade é só uma escolha do que a gente escolhe viver agora, né? É você decidir a partir de agora ser diferente, não viver mais no sofrimento, escolher como você quer viver a partir de agora. É literalmente decidir e começar a agir. É não se identificar mais com aquela identidade de sofrimento ou de limitação e lembrar pra você mesmo que você escolheu a partir de agora, né? Obrigada, pessoal, que tá curtindo lá. Vamos chegar a 80k já, hein? Vocês são maravilhosos. Gente, me dá um segundo, tá? Só vou ativar um negócio aqui do canal da moça. Que eu vou liberar os canais dela e já volto. Só um segundo. Boa noite, Pati. Não é o que complica, é que a realidade é dura para então ensinar a mente que dias melhores virão. Sim. Só que você entende que a realidade só é um reflexo de um passado que você criou sem consciência. Então, quando você reforça essa ideia que a partir de agora você vai criar uma realidade diferente, aí você se mantém presente, consciente, sabendo que a partir de agora você vai viver uma nova realidade. É isso que motiva você a mudar sua realidade, seu pensamento agora. É essa motivação de viver algo diferente daqui e depois, entendeu? Você vai entender que o seu agora não define o seu depois. O que você está vendo agora não vai definir o que você vai viver depois. Mas o que você pensa agora e aceita como verdade, sim. Então, por isso que você vai internalizar isso. É por isso que você vai mudar tudo o que você quer viver agora. Você vai mudar todo o padrão, entende? E é isso, pessoal. Eu vou precisar encerrar agora, tá? Por hoje, foi muito boa a live, tá? Gratidão a cada um de vocês que chegaram até aqui. Foi muito bom. Espero ter ajudado vocês, tá? Amanhã a gente vai conversando mais. Amanhã que dia? Nem sei que dia mais da semana. Acho que amanhã é domingo, né? Amanhã provavelmente eu apareço aqui na parte da manhã também. Domingo de manhã, geralmente eu gosto de fazer live. Lá para umas 9h30, 10 horas, geralmente eu tô por aqui. Então amanhã de manhã eu tô por aqui de novo. Obrigada, viu, pessoal? Uma ótima noite para vocês e até. Beijos, boa noite.